Neste sábado, dia 9, o projeto Adoro Gente que Desmaia realiza o seu primeiro evento presencial no Teatro do Colégio Arnaldo, aqui em Belo Horizonte, região centro-sul da capital, com o nome Consciência em Festa. Esse encontro vai reunir profissionais da saúde mental, empreendedores sociais e lideranças espirituais para discutir temas como medicalização da vida, o propósito pessoal e a relação entre corpo e emoção. O Adoro Gente que Desmaia, ele foi criado pelas terapeutas Débora Lucas e Luana Ferreira. E a Luana está aqui com a gente nos estúdios da 98 News para falar um pouco sobre este trabalho do próximo sábado. Tudo bem, Luana? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, eu quero que você explique para o nosso ouvinte o que é esse projeto Adoro Gente que Desmaia, o que ele propõe e de onde surgiu essa ideia sua e também da Luana. Eu sou Luana. Desculpa, eu e sua Débora. E da Débora. Então, nós somos terapeutas e a gente acompanha os indicadores de saúde mental. A gente tem questões sérias relacionadas a isso no Brasil. E a gente sabe que todos nós temos dificuldades, vulnerabilidades, e a gente quis demonstrar isso de uma forma leve, de uma forma empática e acolhedora, por meio de entrevistas com pessoas especializadas ou não, que têm experiências de vidas interessantes. Criamos o podcast, que é um videocast, e agora a gente está fazendo o primeiro evento presencial. Uhum. Luana, quem está nos acompanhando e se pergunta... Desculpa, eu falei certo, né? Falou certinho. Para quem está nos acompanhando e se pergunta, essa ideia, adoro gente que desmaia. A palavra desmaiar, nesse contexto de vocês, o que ela representa, o que ela tenta explicar? É um nome bem peculiar, né? Chama bastante atenção. E a gente se inspirou num professor que a gente teve na nossa formação de psicologia transpessoal, que fala que desmaios são aqueles momentos em que a gente tem expansão de consciência, que a gente tem uma epifania, que a gente tem um impulso interno para se conectar mais consigo mesmo, com a sua verdade, independente das expectativas externas, e opta por seguir um caminho de mais autenticidade e conexão. E quando a gente fala de saúde mental, essa conexão com o seu próprio eu é importante até para que a gente entenda de onde vêm os nossos problemas mentais dessa vida adulta que, em muitos casos, surgem lá na infância ou na própria adolescência. Enfim, é um pouco disso também, se conhecer para poder evitar um problema nessa saúde mental? A gente tem... que cabem em tantas caixinhas, né, durante a vida. Nós somos, como instinto, seres de conexões. A gente quer pertencer. Então, a gente vai tentando caber em lugares que, às vezes, não nos competem, que não é, de fato, onde a gente deveria estar. E essa demanda externa de pertencer, de estar, vai, às vezes, nos adoecendo. Tem um termo que a gente gosta muito de usar, que é a normose, que é de um dos 3 psicólogos, um deles é brasileiro, Roberto Crema. A normose fala a doença da normalidade. A gente acha que tudo é normal, que o que esperam da gente é muito normal, que esse excesso de expectativa, de demanda, de produção. E aí, uma hora, o corpo grita, né? A gente tem essas epifanias, desmaiando literalmente ou não, mas são momentos importantes que a gente precisa olhar quais foram as nossas escolhas. Você falou de criança e adolescência, que talvez a gente tenha insistido que não faz parte da nossa realidade. Falando em realidade, inclusive... nas suas respostas anteriores, você já mostrou um pouco desse desafio do mundo atual. Quando a gente fala em saúde mental, quais são os principais desafios desse mundo tão acelerado e que, como você mesma disse, cobra cada vez mais da gente? Resultados, presença, enfim. A gente tem índices importantes, relevantes com relação à ansiedade e depressão. O Brasil, ano passado, o maior número de... a causa de maior afastamento do mercado de trabalho do ano passado foi ansiedade e depressão. Então, a gente conhece pessoas que lidam com isso, se não nós mesmos, não é verdade? Então, são temas que precisam ter mais espaço e tirar um pouco daquele constrangimento. Não é um assunto fácil de se falar. As pessoas têm, às vezes, vergonha e dificuldade de expor essas dificuldades que são emocionais, que são mentais, e a gente precisa falar disso. Até porque, quando a gente fala de saúde mental, não tem, digamos assim, aquele ferimento. Você quebra uma perna,
fica ali evidente, você vai trabalhar com um gesso na perna. E quando a pessoa está ali num processo de ansiedade, depressão, um caminho ali para o burnout, que é uma estafa diante do trabalho, talvez a própria pessoa tenha um preconceito a partir dessa ideia de que eu não estou ferida fisicamente, mas a cabeça ali dentro, a parte que a gente não vê, ela está sim ferida de alguma forma, né, Luana? Com certeza. E às vezes, justamente por esse às vezes preconceito, a gente vai acelerando, colocando mais coisas no nosso dia a dia para disfarçar uma coisa que já está latente. E é importante que esses indicadores sejam ditos, porque isso não é constrangimento para ninguém. Eu acho que o mundo, como você disse, né, ele é tão acelerado, ele demanda tanta produção, que a gente pouco tempo tem para olhar para essas questões. Uhum. O evento no sábado, o Consciência em Festa, às 9 horas da manhã no Colégio Arnaldo, ele é voltado apenas para profissionais da saúde, para o público em geral, para quem está nos acompanhando e ficou interessado, quem pode participar e o que vai acompanhar por lá? Todo mundo pode participar, todos nós devemos buscar práticas de autoconhecimento, trilhar um caminho de maior conexão. E o evento não só tem profissionais da saúde falando, a gente tem psicólogo, psiquiatra, mas a gente tem pessoas que não estão ligados à área da saúde, mas que viveram esses momentos de desmaio e que vão contar quais foram as ferramentas que usaram para insistir num novo processo de vida, pessoas que tiveram questões de saúde e mudaram totalmente sua jornada em função disso. Então, é para todo mundo que quer se conectar um pouquinho mais consigo mesmo. A gente vai trazer histórias muito impactantes, algumas engraçadas, outras mais profundas, e a gente espera todo mundo lá. Para muita gente, às vezes, esse caminho, né, de uma dificuldade ali com a saúde mental e voltada ali para o trabalho, eu quero mudar de carreira, quero mudar de área, não estou feliz, é uma oportunidade para essas pessoas entenderem que talvez não seja o fim da linha, mas o início de uma nova história e que está tudo bem nisso. Vamos pegar o aprendizado disso que aconteceu e seguir a vida, porque a vida é ciclo e o ciclo é continuidade, não é fim, né? Perfeito, a vida é cíclica e a gente vive de momentos e o que a vida nos traz é importante que a gente tenha essas pausas para entender por que isso está acontecendo. Né? A gente fala muito, eu e Débora, aterrar, colocar os pés no chão e pensar, isso faz sentido para mim? Para quem que isso está fazendo sentido? Então, lá a gente vai falar de práticas de autoconhecimento que ajudam as pessoas a fazerem essas perguntas e saberem respondê-las. Quem ficou interessado, tem que tirar ingresso ou chega lá e está tudo certo? Qual que é o caminho? Então, a gente está com os ingressos a preço super social no Simpla. Chama lá, Adoro Gente que Desmaia, só digitar lá e todas as informações estão na plataforma. Maravilha. Luana, para quem nos acompanha e muitas vezes se pergunta até que ponto é normal essa minha ansiedade, esses problemas ligados ao dia a dia, porque todo mundo tem alguma coisa assim que, eu tenho que resolver isso e inquieta a gente ali por dentro. Quando está passando do ponto e é preciso ligar o alerta? Quando a gente fala de ansiedade, depressão, saúde mental como um todo. Eu acho que isso é muito particular, mas eu acho que viver uma vida em que diariamente ou com uma certa frequência existem desafios e que trazem sofrimento, eu acho que é um alerta importante, porque todos nós temos uma vida mais ou menos acelerada, depende de em que momento e espaço você está vivendo, né? Mas quando torna um sofrimento, está aí o alerta. E a busca pelo autoconhecimento é um caminho importante. Por isso, você ouvinte tem no sábado, dia 9, essa oportunidade de participar do Consciência em Festa, que é feito aí pela turma do projeto Adoro Gente que Desmaia, e a Luana Ferreira, uma das idealizadoras desse projeto, conversou aqui com a gente, não só sobre o evento de sábado, mas essa importância para a gente quebrar essas barreiras e colocar em debate a importância de uma saúde mental. Muito obrigado, viu, Luana? Eu que agradeço, obrigada.